Da forma como você foi acolhido, porque você ainda 3 equipes, né? Porque aí você sai de lá Inter de Milão. Isso. Aí já vem a rivalidade Roma-Milão igual São Paulo-Rio, né? Já deve ter sido o primeiro baque, né? Exatamente. Pô, o cara tá vindo de Roma. Mas eu saio da Roma, Sérgio, porque a Roma tava precisando de dinheiro, cara. Tinha que fazer negócio. Era pra ter saído uns 3 anos antes, pro Juventus, queria. Acho que foi 13, 14 milhões de euros, né? Na época foi uma negociação alta. Na época foram 17 milhões de euros. 17 milhões de euros. Foram 17 milhões de euros. É um valor, assim, totalmente diferente de hoje, né? Eu costumo dizer... 17 milhões para aquela 2006, 2007, você tá doido. Não, mas o euro naquela época tava 2 um pouquinho, não tava valor alto, não. Mas era muito dinheiro. É um valor considerável. Era um valor considerável. Mas assim, eu falo o seguinte... Por tantos atletas que saem hoje por 100 milhões... tá. É outro patamar. Entendeu? Então, assim, eu costumo até brincar com alguns amigos. Rapaz, se eu estiver jogando bola hoje, na época que eu jogava, tava valendo 200 milhões. Hoje você vê um cara, dá 2 chutinhos no Campeonato Brasileiro. Fora o salário, né? Tudo muda, né? Eu falei, o cara dá um chutinho lá hoje, já ganhava lá 10 milhões por ano. E o passe dele é 200 milhões. Eu falei, que é isso? Então a gente fica brincando com meus amigos. Aí eu vou pra Inter. E lá eu encontro o José Mourinho. Aí eu trabalhei junto com ele. 2008. 2008. Então seja, é o time pré-campeão da Tríplice Coroa, né? Não, aí depois, porque foi 2010. 2010, exatamente. 2010. Aí eu chego em 2008, primeiro ano meu muito bom, eu jogo com o José Mourinho, né? Um ótimo treinador também. É um treinador mais mental, sabe? Porque eu costumo dizer que o Luciano Spalletti, de organização de time, era bem melhor. Então o time propunha mais jogo, o time tinha mais jogo, criava mais oportunidades. Mais técnico, mais tático. E você acha que o Mourinho é um cara mais incentivador, gestor de gente? Muito. Tem aquele playbook do Netflix com o Mourinho que é realmente sensacional. Você vê a forma que ele penetra, né? Cara, eu tive um episódio com ele, fomos jogar contra o Panathinaikos. Inclusive até o Gilberto Silva jogava pelo Panathinaikos. Tinha um Souza, atacante, jogou no Flamengo. Souza que foi artilheiro do campeonato uma vez, um careca alto. Jogou no Flamengo, jogou no, se eu não me engano, no Vasco. E aí, cara, nós fomos jogar esse jogo lá em Atenas. E o jogo começa, cara. Aí eu lembro que o ataque era eu, o Ibrahimovic e o Adriano Imperador. Sérgio, nesse jogo, cara, eu tava jogando bem demais, cara. Eu fiz o gol, eu fiz um e o Adriano fez o outro. Ganhamos 2-0. Eu faço 1-0 no primeiro tempo. Aí eu volto pro intervalo, cara. Achando que tava bem, né? Tô sentado no banco, lá no banco do vestiário, descansando, arrumando a chuteira, tomando água. Ele vira pra mim, você tá jogando nada. Do nada. Falei, que isso? Eu fiquei calado. Falei, você não tá jogando nada, você precisa jogar mais bola, cara. Tá na preguiça desse jeito, cara. E eu, na minha cabeça, assim, eu tava bem, caramba, mas eu tava bem, cara. Eu falei assim, nossa, que português, filha da mãe. Por dentro, né? Olhei pra ele assim e falei, filha da mãe. Aí eu volto pro segundo tempo, cara, eu faço 3 vezes melhor, cara. Aí depois eu falei assim, era isso que eu queria de você. Mexeu com você, quer dizer, você podia dar mais. Cara. Você achou que você tava bem, mas você podia dar mais. Ele tinha essas estratégias, sabe? Eu lembro uma vez que ele foi participar de um programa... Pós dos jogos tem aquelas entrevistas, né, de treinadores, né, pós-partida. E aí o nosso assessor de imprensa, ele sai do vestiário e tá vindo pra sala pra dar entrevista. Aí ele fala assim, e o assessor andando do lado dele, olha pro assessor e fala assim, mas o que você tá fazendo aqui? Não, tô te acompanhando na sala. O caminho é o seu onde é. Eu quero que você pare o seguinte, lá no San Siro tem uma área que é cheia de televisões. Então você vê todos os treinadores que falam pós-jogo. Uhum. Ele fala assim, vai na sala, fica ouvindo tudo aquilo que eles estão falando. Eu quero entender o que eles pensam de futebol, o que eles pensam da rodada, enfim. E eu vou sozinho dar essa entrevista. Ou seja, é um cara que preocupa, além de estar ali dando entrevista, dando satisfação, falando sobre tática, sobre o time, ele também preocupa com os outros, sabe? Assim. Então é um cara muito estratégico dessa E as tiradas dele eram ótimas, né? Esse próprio playbook, o jornalista perguntava pra ele, fala, procura no Google, né? Quer falar de tática, você vai discutir comigo? Teve uma outra também com um cara que era um entrevistador, muito famoso na Itália, que ele fez um livro. Esse livro dele foi desastre, não vendeu nada. E ele gosta de fazer piadinha. Ele convidou o Mourinho. Aí ele foi, Mourinho sentou, apresentando o programa ao vivo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer, não sei o que, o cara fez uma piadinha com ele, ele falou assim, ó, presta atenção, eu sei que o livro que você fez não vendeu nada não, tá? Ou seja, ele já sabia da vida, o cara. ele já sabia da vida do cara, então o cara depara com o cara, poxa, mas peraí, eu tô falando com um cara que conhece a minha vida, então não posso brincar com o cara. Então o Mourinho tem isso, ele é um cara que
estuda muito, qualquer lugar que ele vai, qualquer pessoa que ele conversa, ele sabe da pessoa. Vou te contar um caso curioso que eu acho que eu nunca revelei isso assim no meio do futebol, mas que eu acho interessante. Copa do Brasil 2014, Copa do Mundo. Eu estava almoçando aqui no Pátio Savassi, aqui perto do nosso estúdio aqui da Rede 98, e o Mourinho veio assistir alguns jogos. Eu vi ele numa mesa, numa outra mesa estava Toninho Cerezo. Eu vi o Mourinho levantar, ir lá no Toninho Cerezo e encher ele de elogio. Ficava todo mundo olhando assim, porque o Mourinho tinha acabado de vir do auge. O Cerezo já tinha aposentado há um tempo, mas o Cerezo, pô, ídolo, obviamente mundial, muito mais do Atlético, mas do Cruzeiro e mundial, da seleção do São Paulo, campeão mundial. Mas você vê a humildade de um cara, um técnico no auge, né, levantar e ir lá dar um abraço, cumprimentar um jogador que já tinha se aposentado, talvez, sei lá, 10 isso 15 anos.